E aí, pessoal, como é que vocês estão? Prontos aí para mais uma aulinha de gramática? Hoje a gente vai ver um assunto muito importante dentro de análise sintática, que é os tipos de sujeito, ok? Só para fazer um link com a aula passada, a gente começou a estudar, né, sintaxe. Então, nós começamos definindo os conceitos básicos, entendendo o que é uma frase, o que é uma oração, quais são os principais elementos da oração. E nisso nós vimos, né, que a oração, toda oração tem seu sujeito e predicado, né? Hoje a gente vai estudar sujeito, tá bom? Os vários tipos possíveis de sujeito e até orações que não têm sujeito, mas isso é spoiler, a gente vai ver já já. Mas antes disso, antes da gente começar, eu quero que a gente veja junto essa tirinha aqui. Vamos lá? É uma tirinha do Snoopy. Tá um pouquinho torto, galera. Relevem, tá? Por favor, porque foi, na verdade, a foto de um livro. Então não consegui deixar retinho perfeito. Mas vamos ler. Então aqui tem o Snoopy, né? Tá com um potinho na cabeça. E ele diz, na verdade ele pensa, né? Olha aqui o elemento não verbal dizendo pra gente que esse tipo de balãozinho é um pensamento. O Woodstock e eu gostamos de fazer piqueniques. Aí a gente deduz que o Woodstock é o passarinho, né? Às vezes ele anda, o Woodstock andando. Às vezes ele voa, e aqui o Woodstock voando, né? Mas às vezes ele dorme na viagem de volta. E aqui tem ele bravo, né? Segurando o pote e o Woodstock dormindo. Aqui o Z, que a gente já viu, né? O que é esse Z aqui? É uma figura de linguagem chamada onomatopeia, né? Que é para simbolizar ali o barulhinho que ele estaria fazendo quando ele tá dormindo, né? Para representar que ele tá dormindo. A importância da gente ler a tirinha, né? Sempre interpretando, compreendendo a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Os elementos verbais e os elementos não verbais. Então essa é a nossa tirinha, né? Eles saem pra ir no piquenique e o Snoopy fica chateado porque às vezes o Woodstock dorme. E não dá pra julgar, né? Também adoro dormir depois que eu como. Siesta que chama. Me identifico com o Woodstock. Mas agora eu quero que a gente dê uma olhada sintaticamente para cada uma dessas frases. Aqui, ó. A gente vai escrever as frases. E sempre lembrando, ó, que quando a gente vai analisar sintaticamente uma oração, a primeira coisa que a gente faz é achar o verbo. A gente viu isso na aula passada. Vocês não estão lembrando? Dá uma revisada, tá bom? É muito importante. Depois que a gente acha o verbo, a gente identifica o sujeito e o predicado. Lembrando que sujeito é o termo sobre o qual a oração vai dizer alguma coisa. E o predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Ok? Então, vamos analisar essas frases. E aqui eu vou propor uma coisa nova, uma dinâmica nova pra gente, tá? A gente vai analisar essas frases junto, tá bom? Em tempo real. Como eu faria se a gente tivesse uma lousa. Mas, como a gente não tem uma lousa disponível, a gente vai usar o pente. E eu peço a paciência de vocês, não vai ser a mesma coisa. Mas, né, a gente faz o que pode. Vamos lá. Cortar aqui o que interessa pra gente. Deixa eu dar uma ampliada, puxar aqui. Vamos analisar uma frase de cada vez. Então, vou colocar essas aqui pra baixo, puxar essa aqui um pouquinho mais pra baixo. Vamos analisar primeiro essa aqui. O Woodstock e eu gostamos de fazer piquenique. Cadê o verbo? O verbo principal, o Woodstock e eu gostamos. Gostamos. É o nosso verbo. Deixa eu tentar deixar retinho. Fica reto, desgraça. Ficou. Gostamos. Aqui, para identificar que é o verbo, eu vou escrever um V. Beleza? Ai, deixa eu colocar em maiúscula melhor. Gostamos, V de verbo. Agora o truquezinho que a gente conversou a aula passada, né? Para achar o sujeito da ação verbal, a gente pergunta por verbo quem, né? Quem gostamos de fazer piquenique? O Woodstock e eu. Então aqui, ó, o nosso sujeito vai ser o Woodstock e eu. Fica reto, fica reto, ficou. O Woodstock e eu. Então aqui vou escrever sujo de sujeito, tá bom? Agora, a gente separa sujeito de predicado. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Vou pegar um laranjinha. Vou pegar um risquinho.
Beleza. Então, aqui a gente tem o nosso sujeito. Vou escrever pra gente identificar. Aqui está o nosso sujeito. E aqui, tudo isso aqui é o nosso predicado. Tudo bem até aqui, galera? Deu pra acompanhar? Caso não, se ficou alguma dúvida, tá bom? Escreve, manda mensagem, qualquer coisa, revisa a aula passada. Não pode ficar com dúvida nesse momento, tá bom? A gente tá vendo coisinha por coisinha, senão vira uma bola de neve, vixe Maria. Mas vamos lá. Até aqui tudo bem, né? Achamos o verbo, achamos o sujeito, diferenciamos o sujeito de predicado, ok? Ok. Então, vamos voltar aqui para o nosso bigger picture, nosso plano geral. Vamos colocar aqui do lado, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Vamos colocar essa frase, essa oração que a gente analisou aqui de escanteio. Vamos pegar a próxima oração. Às vezes ele anda. E vamos focar nela. Mesma coisa de sempre, roteirinho que vocês têm que estar na cabeça de trás para frente, tá bom? Acha o verbo, acha o sujeito, diferencia sujeito de predicado, tá bom? É sempre assim que a gente faz. Cadê o verbo? Às vezes ele anda. Verbo anda, né? De andar. Às vezes ele anda. Não vai ficar reto. Fica reto, fica reto. Ficou. Às vezes ele anda. Identificar com o nosso pezinho de verbo. Verbo. Quem anda? Às vezes ele anda. Então, nosso sujeito aqui é o ele. Pronome, né? Lembra em morfologia? Nossos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela. Ele é um pronome. Normalmente, pronomes fazem papel de sujeito. Vamos lá, letrinha. Sujeito. E agora vamos diferenciar, né? Sujeito de predicado. Tudo na nossa oração que não é o sujeito é o predicado. Com exceção a uma coisinha que a gente vai estudar lá no final que chama vocativo. Vocativo é um elemento que não é nem sujeito nem predicado. É a exceção, tá? Mas por enquanto a gente não vai ver o vocativo, a gente vai ver só depois. Então, pra gente agora é verdade que o que não é sujeito é predicado, tá bom? Eu tô falando pra vocês que muda lá no final. Mas por enquanto, pra gente aprender o básico, vamos assim. Então, a gente vai separar o sujeito, né? O sujeito é ele. Então, deixa eu separar aqui, ó. Ele. Né? Então, ele é o sujeito. E o que é o predicado? O predicado é tudo que não é o sujeito. Então, às vezes, é o nosso predicado. E anda, que é o verbo sempre faz parte do predicado. Predicado. Olha só que interessante. Eita, ficou um risco aqui, deixa eu apagar. Olha que interessante, o nosso sujeito aqui, ele tá no meio, né? Ele tá no meio do predicado. Isso pode acontecer? Pode acontecer, tá bom? Normalmente a gente vê as orações na ordem direta, então sujeito, verbo, predicado. Mas pode ser, essa ordem pode ser invertida, aqui a frase não tá na ordem direta, tá bom? Às vezes ele anda, isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Vamos colocar essa frase aqui de escanteio para a próxima. A próxima, olha só, às vezes ele anda, às vezes ele voa. É sintaticamente a mesma frase, só muda o verbo, tá bom? Que aqui o verbo é andar, aqui o verbo é voar. Mas é o mesmo processo, tá bom? Voa é o verbo, ele é o sujeito, às vezes predicado, predicado, sujeito, predicado, tá bom? Mesma coisa. Então vamos só ignorar isso aqui, porque é o mesmo procedimento. E vamos analisar essa nossa última oração. Vamos focar nela. Mas sempre dorme na viagem de volta. Qual que é o procedimento, galera? No começo da análise sintática. Eu vou ficar repetindo, mas essa repetição é uma repetição didática, tá bom? Não é pra vocês ficarem cansados, é pra fixar, tá bom? Por isso que eu tô repetindo. Primeira coisa que a gente faz, achar o verbo. Depois que acha o verbo, a gente identifica o sujeito, tá? E separa. Tudo que não é sujeito é o predicado. Com exceção ao vocativo, mas isso é outra conversa. Então, vamos lá. Achar o verbo, mas sempre dorme na viagem de volta. Verbo dorme, de dormir. Tentar deixar retinho, porque é bonito. Lasqueira. A última vez que eu tento, se não ficar reto, paciência. A gente vai ter que viver com isso. Ficou. Dorme. V de verbo pra gente identificar, tá bom? Agora a gente vai achar o sujeito. Quem? Aí o macetezinho, né? A gente pergunta pro verbo quem.
né? Pra gente descobrir o agente, o sujeito dessa ação verbal. Então, quem sempre dorme na viagem toda? Tá aqui. Será que o mas sempre é o sujeito? Não faz sentido. Na viagem de volta também não faz sentido. Cadê o nosso sujeito? Estranho, né? Vamos voltar aqui e dar uma olhada na tirinha. Olha só. Woodstock e eu gostamos de fazer piqueniques, às vezes ele anda, às vezes ele voa, mas sempre dorme na viagem de volta. Quem que dorme? A gente sabe que é Woodstock, né? Opa! Eita, nós, cadê? Voltou. A gente sabe que é Woodstock, não é? Mas isso não tá escrito aqui. Mas a gente sabe. A gente sabe, eu vou até escrever de azul porque é o sujeito, né? Cadê? Vou fazer uma setinha. Ô, lasqueira, cadê? Aqui. Mas a gente sabe que quem, nesse contexto, quem que tá dormindo, né? A viagem na volta é o Woodstock, né? Ou a gente poderia simplesmente falar ele, né? Porque olha só, o dorme, ele tá conjugado, né? O verbo. E se a gente pergunta quem dorme, a palavrinha que vem pra gente é o ele, né? Que é um pronome pessoal. Então não tá escrito, mas a gente sabe quem é. Dá pra ver pelo contexto e dá pra ver pelo verbo também, né? Então não tá escrito, mas tá aqui. Agora a gente tem que separar, né? Sujeito de predicado. Só que o sujeito não tá escrito. Então, olha só que interessante, galera. Tudo nessa frase é o predicado. Opa. Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado, a menos que tenha um vocativo. Aqui não tem, que a gente tá aprendendo o básico, né? Então, tudo é predicado. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá bom? Agora, o que eu quero? Eu quero que a gente olhe esses exemplos no geral. Ó, deixa eu trazer eles aqui pro centro de novo. Deixa eu dar um zoomzinho maroto. Ai, não quero tanto zoom. Tá, vai ter que ficar assim. Então, olha só o que tá acontecendo. Vamos ver como que o sujeito tá aqui nessa frase. Olha só. Aqui a gente tem a ordem direta, né? Sujeito, verbo e o predicado. E aqui esse sujeito, olha, tem 3 palavrinhas nesse sujeito. O Woodstock, que é um substantivo, né? O nome. E, que é uma conjunção, né? Uma conjunção auditiva. E eu, que é um pronome. Né? Eu, tu, ele, ela, o primeiro pronome pessoal. 3 palavrinhas. Woodstock e eu. E tá no começo da frase. Ok. Aqui, o sujeito é uma palavra só. É um pronome também. E tá no meio da oração, né? E aqui, a gente tem o sujeito, mas ele nem tá escrito na oração. Aqui, olhando para esses 3 exemplos, a gente consegue ver com plural, né? São as possibilidades. São as possibilidades de aparecimento do nosso sujeito. Derrubei meu celular aqui. Nosso cronômetro. Dá pra gente ver com plural, né? Quantas possibilidades de sujeito a gente tem aqui. Pois bem. Lasqueira. É isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? A gente tem vários tipos de sujeito. E quais são esses tipos de sujeitos? Vão aparecer de maneiras diferentes. E assim que carregar, a gente vai ver os tipos. Carregou. Em língua portuguesa, nós temos vários tipos de sujeito. O sujeito, como a gente pode ver aqui, ele pode existir e não existir. Se o sujeito existir, ele pode ser determinado, ou seja, a gente consegue dizer quem é o sujeito, ou ele pode ser indeterminado. Ele existe, mas a gente não consegue definir quem é. Tá? E ele pode não existir. Aí a gente tem uma oração sem sujeito. Não é nem que a gente não consegue achar, o sujeito não existe, tá bom? E dentro do sujeito determinado, do sujeito que tá lá, que a gente consegue identificar, existe o sujeito simples, composto e oculto, tá? E a gente vai ver agora um por um, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre o sujeito simples. Aí é o mesmo procedimento. Vamos tirar um print aqui. Voltar para o nosso pente, nosso fiel escudeiro. Vamos apagar isso aqui. Colocar o novo. Pegar só o que interessa pra gente, que é isso aqui. Expandir.
jogar pra cá o que a gente não vai ver agora. E focar no que interessa pra gente. Então vamos lá. Dessa frase. O cachorro gosta de brincar. Se a gente sabe que é uma verdade, né? Primeira coisa, sempre, verbo gosta. Vocês podem notar também que aqui, ó, o brincar também é um verbo. Fica reto. O brincar também é um verbo. Só que aqui a gente tem verbo, preposição e verbo. Isso aqui configura uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Próximo assunto. Por enquanto, vamos admitir que o principal verbo aqui é gosta, tá bom? Isso aqui, a gente vai ver que o gosta é um verbo transitivo indireto, tá bom? E que o brincar vai ser um complemento, objeto indireto, tá bom? Que a preposição vai estar fazendo o link entre eles, mas isso é daqui a pouco, tá? O verbo pra gente aqui agora é o gosta, tá? Quem gosta de brincar? O cachorro. Então, o cachorro é o nosso sujeito. Tranquilo até aqui, galera? Mesma coisa de sempre, né? Deixa eu escrever aqui pra gente não confundir. Sujeito, que é o nosso cachorro. Eita, nós. Lasqueira. Tá, vai ficar assim mesmo. E aqui o V de verbo pra gente não confundir. E vamos separar sujeito de predicado, sempre, né? Separando aqui. Aqui tá o nosso sujeito. Tudo isso é o nosso sujeito. E isso aqui é o nosso predicado. Lasqueira. Agora, eu gostaria que a gente prestasse atenção numa coisa, ó. Analisamos sintaticamente esse sujeito, né? Achamos o sujeito, ele existe, é o cachorro. E quantas palavras a gente tem aqui? 2, né? O cachorro. Muito bem. O, morfologicamente falando, que tipo de palavrinha é essa? É o quê? Lembra de análise não, de morfologia? É um artigo. Perfeito? Cachorro é um substantivo, dá nome a um ser. Perfeito. Qual que é a palavra mais importante aqui para identificar quem gosta? A palavra o ou a palavra cachorro? Cachorro, não é? Porque tá identificando pra gente o ser, né? Aqui, o artigo tá só acompanhando, né? O principal. Eu vou colocar de preto mesmo. Então, cachorro preto, caralho. Ai, desculpa, não pode. Ah, foda-se. Gente, quarentena é isso. Ó, cachorro é o nosso núcleo. Olha só, é o nosso núcleo do sujeito. Eu vou escrever por extenso, depois eu deixo abreviadinho. É o nosso núcleo do sujeito, a palavrinha mais importante. Daqui a pouco vocês vão ver por que isso é importante agora, tá? Mas vamos sempre identificar o sujeito e o núcleo do sujeito. Acabamos por aqui, tá bom? O cachorro gosta de brincar. A palavra mais importante do sujeito, núcleo. Beleza? Deixa eu apagar o nosso risquinho que ficou aqui. Pega isso aqui, vamos deixar de escanteio e vamos ver as outras opções. Deixa eu deixar mais longe para não aparecer no nosso zoom. Pronto. Eu perdi o jogo ontem. Verbo, perdi. Tranquilo? Estão me acompanhando? Eu perdi. Lasqueira. Deixa eu deixar o mesmo tamanho que estava antes. Identificar o verbo. Vamos, para identificar o sujeito, né, como sempre, perguntar quem é o agente da ação verbal. Então, se a ação verbal é perdi, perguntar para o verbo quem perdi o jogo ontem. Eu perdi o jogo ontem. Então, a gente sabe que o eu é sujeito. Vamos escrever o S de sujeito. Vou deixar só um S, tá, galera? S para sujeito, V para verbo, dá para identificar. E agora vamos separar sujeito de predicado. Lembrando que o verbo sempre faz parte do predicado, tá? Eu perdi o jogo ontem. Então, aqui está o nosso sujeito e aqui está o nosso predicado.
Agora vamos fazer o mesmo exercício, tá bom? Vamos olhar pro sujeito. Quantas palavrinhas a gente tem aqui no sujeito? Uma só. Qual palavrinha é essa, morfologicamente falando? O eu é um pronome, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nossa tabelinha de pronomes pessoais, tá? Deixa eu escrever aqui o título pra ficar claro. Mas isso a gente já estudou, tá bom? A gente estudou nas aulas de morfologia. Classes de palavras, pronomes pessoais. Então aqui a gente tem o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, singular, plural, beleza? O eu, né? Primeiro pronome pessoal, primeiro pronome pessoal. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui. Se a gente tem só uma palavra no sujeito, essa palavra vai ser o núcleo, vai ser a palavra mais importante, tá? Então vamos assinalar aqui o nosso o nosso núcleo. Eu. Tranquilo? Mesma coisa que a gente fez ali. Vamos botar para escanteio. Pegar a próxima frase. Ela não foi ao médico. Vamos dar nosso zoom. Mesma coisa, galera. Verbo. Deixa eu apagar isso aqui. Cadê o verbo, galera? Foi, né? Quero grosso. Não é não foi, viu, galera? Não é um advérbio, tá bom? Não é um verbo. Tá com dúvida nisso? Volta lá na aula de classes de palavras. Lembra que eu falei classe de palavras é o básico, tá? Pra gente ver o resto. É muito importante ter as classes gramaticais, as classes de palavras na cabeça. Então foi aqui o nosso verbo, não ficou reto, mas é a vida, né? A gente vai ter que viver com isso. Eu vou ter que viver com isso, vocês vão ter que viver com isso. Vamos seguir. Ai, eu tô com sede. Agora, para descobrir o sujeito, a gente pergunta, né, pro verbo, pra ação verbal. Quem não foi ao médico? Ela. Então, ela é o nosso... Deixa eu ajustar o tamanho, tá certo? Ela é o nosso sujeito. Vou colocar um S de sujeito. Show. Agora a gente separa sujeito de predicado, né? Vocês já devem estar careca de saber disso, vocês devem estar aí me xingando porque tá entediante, mas daqui a pouco vai ficar complicado, então a gente precisa estar com isso na cabeça de trás pra frente, tá bom? Por isso da repetição. Agora a gente vai olhar só pro sujeito. Deixa eu escrever aqui, né, antes da gente continuar, pra gente não se confundir. Aqui a gente tem o sujeito. E aqui a gente tem o predicado. Qual que é o núcleo desse sujeito? Se tem uma palavra só, essa palavra vai ser o núcleo, né? A gente já viu. E qual que é essa palavra, morfologicamente falando, né? Em termos de classe de palavras, aonde se encaixa o ela? Que tipo de palavra é o ela? O ela, assim como eu, é um pronome pessoal, beleza? Terceira pessoa do singular, tá bom? Aqui é o singular, aqui é o plural. Terceira pessoa do singular. É um pronome pessoal, tá? Vamos colocar aqui junto com os nossos outros exemplos. Ai, deixa eu apagar que ficou feio aqui, com risquinho. Ô, lasqueira. Beleza. Vamos olhar todo mundo junto agora e ver o que a gente tem para perceber aqui. Ó, em todas as frases, a gente tem o sujeito, correto? Correto. Porque voltando aqui, olha só, isso é importante. Todo sujeito simples, ele é determinado, então existe, tá bom? O sujeito simples vai estar sempre na nossa cara, tá bom? E olha só, tem sempre um núcleo, né? Ó, um núcleo, um núcleo, um núcleo. Beleza. Isso é sujeito simples, tá bom? Tá na nossa cara e tem sempre um núcleo, que é a palavrinha mais importante. Aqui, olha que interessante, as palavrinhas mais importantes, ó, aqui, substantivo, pronome, pronome. As palavrinhas mais importantes nos núcleos dos sujeitos costumam ser substantivos e pronomes, tá bom? Não é à toa. Porque são as palavras que dão nomes aos seres e às pessoas. E normalmente quando a gente está dizendo alguma coisa, são os seres e as pessoas sobre os quais a gente diz algo, ok? Voltando.
Agora que a gente viu o sujeito determinado simples, vamos ver o sujeito determinado composto. Para a gente ver o sujeito determinado composto, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos analisar essas frases. Mesmo esqueminha. Printzinho. Vamos vir para cá. Pegar o que interessa pra gente. O cachorro e o gato gostam de brincar. Vamos lá, galera, vocês estão careca de saber. Primeira coisa que a gente faz, achar o verbo. Gostam. Deixa eu pegar o tamanho certo. Gostam, muito bem. Verbo. Aí a gente pergunta pro verbo, quem gostam de brincar? O cachorro e o gato. Então, o cachorro e o gato é o nosso sujeito. Beleza? Olha que sujeito grandão. Ai, não vai ficar reto. Agora a gente separa, né, sujeito de predicado. Tudo que não é sujeito é predicado, inclusive o verbo. Então aqui, vamos passar um riscão aqui. Show. Deixa eu apagar isso aqui que ficou. Sujeito. Aí a gente denomina, né? O que tá acontecendo? Ah, tá. Predicado. Lasqueira, não. Predicado desse lado aqui. E aqui, escreve ordinário. Sujeito. Tranquilo até aqui, galera? E aí, vamos fazer o que a gente estava fazendo, né? Agora, dar uma atenção especial pro sujeito, já que a nossa aula é tipos de sujeito, né? Quantas palavrinhas a gente tem aqui? O cachorro e o gato. Nós temos 5 palavrinhas aqui. A gente precisa ver quais são o núcleo desse sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante desse sujeito, né? Aqui a gente tem artigo, substantivo e sempre uma conjunção aditiva, artigo, substantivo. A gente viu que o substantivo costuma ser os substantivos e os pronomes, os núcleos, né? São as palavrinhas mais importantes. E de fato, né? Quem gosta de brincar? Cachorro e gato. Então, vamos ver aqui. Deixa eu deixar fino. Cachorro é o núcleo, porque o cachorro gosta de brincar. Só que o gato também gosta de brincar. Então, o gato também é importante. Nessa frase, o gato é tão importante quanto o cachorro, porque os dois gostam de brincar. Então, ele é tão importante quanto o cachorro. Ele é um núcleo também. Então, olha só. Aqui a gente tem 2 núcleos. Deu pra ver? O cachorro e o gato gostam de brincar. Tranquilo? Vamos ver os próximos exemplos. Vamos colocar aqui de escanteio. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. Foram ao cinema. Então, aqui, ó. Foram, nosso verbo. V de verbo. Quem foram ao cinema? Eduardo e Mônica. Então, Eduardo e Mônica é o nosso sujeito. S de sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Sempre com exceção ao vocativo, né? Mas a gente não tá falando de vocativo aqui agora ainda. Então, vamos lá. Tudo isso aqui é o sujeito. Tudo isso aqui é o predicado. Beleza? Mesma coisa, quantas palavras a gente tem no sujeito? 3, né? Eduardo, que é um substantivo, né? Dá nome a um ser. E, que é uma conjunção. Mônica, que é outro substantivo, né? Agora a gente tem que achar os núcleos. Eduardo de preto. Só que a Mônica também foi ao cinema, né? Então ela também é um núcleo. Então, de novo, a gente tem 2 núcleos, né? Olha só, foi sintaticamente a mesma coisa que aqui, né? Deixa eu apagar o pontinho. Sempre fica um pontinho, mas que caralho. Vamos jogar pra cá. E agora, analisar
essa última frase aqui. Vamos olhar para essa oração. Chocolate, sorvete e açaí são minhas sobremesas preferidas. Vamos achar o verbo. Cadê? Chocolate, sorvete e açaí são minhas sobremesas favoritas. São do verbo ser, hein, galera? É verbo, hein, galera? Verbo ser. Então, vamos lá. São. Verbo. Aí a gente pergunta pro verbo, quem são minhas sobremesas preferidas? Aí a gente responde chocolate, sorvete e açaí, né? Então, chocolate, sorvete e açaí vai ser o nosso sujeito. Vai. Não ficou perfeito, mas é a vida. Vamos ter que viver com isso. Isso tudo é nosso sujeito. Show? Vamos separar aqui agora tudo que não é sujeito é predicado, inclusive o verbo. Tá. Vamos achar os núcleos. Vamos achar os núcleos do substantivo, não, do sujeito. Vamos lá. Quem são minhas sobremesas favoritas? Chocolate, sorvete e açaí. Quantas palavrinhas a gente tem aqui? Chocolate, sorvete e açaí. Temos 4 palavrinhas. Chocolate substantivo, sorvete substantivo e conjunção açaí substantivo. Chocolate é importante, é uma das sobremesas favoritas. Sorvete também é uma das sobremesas favoritas. E açaí também é uma das sobremesas favoritas. Então aqui, olha só que interessante, nós temos 3 núcleos, tá bom? A gente não tem só 2, a gente tem 3. Pode isso? Pode isso, tá bom? Então aqui a gente tem 3 núcleos. Vamos dar uma olhada tudo junto agora pra gente ver o que tá acontecendo. O que todas essas frases têm em comum, galera? Olha para o sujeito, em termos de sujeito, o que todas essas frases têm em comum? Olha o número de núcleos de sujeito. Tem pelo menos 2. Aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 3. A gente poderia ter mais de 3. Mas o que caracteriza um sujeito composto é exatamente a quantidade de núcleos, tá bom? Um sujeito composto sempre tem 2 núcleos ou mais. Lembrando que o núcleo é a palavrinha mais importante, tá bom? São os agentes da ação verbal, tá bom? Sobre quem se fala. Agora, antes da gente terminar essa primeira parte da aula, eu queria... exatamente o que a gente conversou, né? A diferença entre o sujeito simples e composto é a quantidade de núcleos. Olha só, ai que pena que eu apaguei. Mas a gente viu aqui, o cachorro gosta de brincar, sujeito ou cachorro, núcleo cachorro. Eu perdi o jogo ontem, sujeito, eu. Núcleo, eu. Ela não foi ao médico, sujeito. Ela, núcleo, ela. Sujeito simples, a gente sempre tem um núcleo só. Sujeito composto, a gente sempre tem 2 ou mais núcleos, tá bom? A diferença entre sujeito simples e sujeito composto é precisamente a quantidade de núcleos, ok? Agora, galera, eu quero que vocês classifiquem essas orações aqui pra mim, tá bom? Eu quero que vocês copiem no caderno e façam análise delas, descubram cadê o verbo, separe sujeito de predicado e contem a quantidade de núcleos do sujeito e identifiquem se é sujeito simples ou sujeito composto, tá bom? Façam aí no caderno de vocês. Dá pausa no vídeo? Faz. Fez. Vamos fazer junto, então. Deixa eu só beber uma água que eu sou filha de Deus. Vamos pegar pra gente o que interessa aqui. Deixa eu apagar isso aqui pra não atrapalhar. Ele fez um ótimo almoço hoje. Vamos ver tudo junto? Pra gente ser rápido, tá? Pra gente não precisar perder tempo. Pra gente não perder tempo. Ele fez um ótimo almoço hoje, né? Vocês acharam o verbo fez, né? Sujeito, ele. Ele fez. Vamos separar aqui.
Não vou ficar riscando, porque não vou ficar colocando as siglas, porque a gente já fez isso bastante lá, tá bom? Só pra gente identificar. Então, aqui sujeito, predicado, uma palavrinha só no sujeito. Então, aqui, né, galera, a gente tem um sujeito simples. Tranquilo? Vocês chegaram nesse resultado também? Agora a próxima. Música e cinema são formas de arte. Vamos lá. Primeira coisa, achar o verbo. Música e cinema são formas de arte. Verbos são. Quem são formas de arte? Música e cinema. Então, música e cinema são os nossos sujeitos. Aí a gente separa sujeito de predicado. Eita. Separamos sujeito de predicado. Agora vamos analisar o sujeito, né? Quais são os núcleos ou o núcleo do sujeito? Música e cinema. Os dois são igualmente importantes. Se a gente tem dois núcleos, a gente tem aqui um sujeito composto, né? Terceiro exemplo. Nós estamos concentrados agora. Verbo estamos. Aliás, não, tá esse mesmo. Estamos. Beleza? Estamos é o nosso verbo. Nosso sujeito, quem estamos concentrados agora? Nós. Sujeito. Separar sujeito de predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Agora vamos olhar para nós. E aí, é um sujeito simples ou composto? O que vocês colocaram? Aqui a gente vai ter um sujeito simples. E por que que é simples? Porque a gente tem um núcleo só, uma palavrinha só, nós. Por que que esse exemplo é interessante pra gente? Porque o que vai definir se é um sujeito simples ou um sujeito composto é a ideia de quantidade, mas a quantidade de núcleos, não a ideia de quantidade de seres, se é no singular ou no plural. Porque quando eu digo nós estamos concentrados agora, eu tô falando de mim e eu tô falando de vocês. Tem mais de uma pessoa envolvida no processo, né? Nós estamos concentrados agora, mas não é sujeito composto, porque o que define a diferença entre o sujeito simples e composto é a quantidade de núcleos no sujeito. E quando a gente fala de núcleo, a gente está falando de quantidade de palavras, não de seres que as palavras representam, tá bom? Então aqui, como a gente tem uma palavra só, a gente tem um núcleo só. Então, mesmo sendo plural, é sujeito simples, tá bom? Último exemplo, todos estão aqui hoje. Verbo estão. Quem estão aqui hoje? Todos. Sujeito, todos. Separar sujeito de predicado. Contar a quantidade de núcleos, tem uma palavrinha só, tem um núcleo só, portanto é sujeito simples. Ok? Vamos escrever tudo para ficar bonitinho? Então aqui a gente tem um sujeito determinado simples. Aqui, por que simples? Porque tem um núcleo só, tá bom? É pela quantidade de núcleos, palavras, não quantidade de elementos que as palavras representam, tá bom? Mesma coisa aqui, sujeito, ó, sujeito determinado simples, também, porque a gente tem um núcleo só. Aqui é um sujeito determinado composto, tá bom? Porque a gente tem dois núcleos, sujeito determinado simples, porque a gente tem um núcleo só, ok? O que eu queria pegar e destacar com vocês com esse exercício? É importante a gente destacar aqui que a diferença entre o sujeito simples e composto é na quantidade de núcleos. Não confundir com a noção de plural ou singular, tá bom? Não importa se os núcleos estão no plural ou no singular, tá bom? O que importa é a quantidade de núcleos, a quantidade de palavras, que são as palavras mais importantes no sujeito, tá bom? Por enquanto é isso, galera. Vamos continuar mais pra frente depois. Até daqui a pouco.